Jesus, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações, em suas vidas. Bom, queridos, estamos dando continuidade ao nosso trabalho e hoje vamos falar sobre o curso A Sentinela de Oração. Estamos em andamento em 2 cursos, né? Meio de Cristo e a Sentinela de Oração. O objetivo, na verdade, é poder esclarecer para você os pontos necessários desses cursos, trazer para você esclarecimento, para que você venha entender o que é ser um sentinela de oração. E hoje, mais do que nunca, nas circunstâncias que vivemos, que vive o nosso mundo hoje também, precisamos de sentinelas de oração, dentro das igrejas, dentro dos lares, dentro do seu trabalho. São lugares específicos, né, que hoje são de suma importância ter um sentinela de oração. Hoje vamos falar sobre a 4ª unidade do curso A Sentinela de Oração. O tema hoje é Sentinelas são jardineiros. Sabe que o jardineiro, na verdade, a função dele não é somente cuidar das plantas, cuidar das rosas e etc. Uma das funções também do jardineiro é não permitir que as pragas elas entram no jardim e acabam com o jardim. E assim consomem todas as plantas e etc. Então, a função também do sentinela também é a mesma coisa. É exatamente proteger, é não permitir que as pragas entrem. No caso, os demônios, o próprio Satanás, ele possa destruir, né, com suas astutas, que nós vamos aprender hoje aqui sobre isso, a obra do Senhor e até mesmo nossas próprias vidas espirituais. Bom, nós já temos discutido no vídeo passado sobre a questão de prestar atenção, de ouvir, né? O sentinela que ele não tem um ouvido bem apurado, ele dificilmente ele vai ter eficiência e vai funcionar bem, né? E vai ter sucesso como sentinela de oração na sua instituição. Então, por isso que o ouvir é muito importante. Prestar atenção no que está ao seu redor, ouvir a palavra, porque Deus sempre ele vai utilizar a sua palavra para poder nos dar uma diretriz, ou nos acender uma luz sobre que alguma coisa está acontecendo de errado. Então precisamos estar atentos, ouvindo com atenção tudo aquilo que está ao nosso redor. Um verdadeiro sentinela, na verdade, ele é, antes de tudo, um amante da Escritura Sagrada. Aquele que come Bíblia, ama a Bíblia, né? Tomar cuidado é também estar ciente, né? E não ser desprevenido diante do que o diabo tenta, porque como nós não conhecemos o mundo espiritual, né? Então a única forma de nós conhecermos o mundo espiritual é através do Espírito Santo. Então precisamos estar sempre atento, né? Atento ao que ele está nos dizendo, né? Outra coisa também para nós considerar aqui a nossa introdução é um sentinela tem que ser um bom observador, né? Olhar, espreitar, né? E sempre estar olhando e vendo o que de errado possa estar acontecendo, porque o diabo, na verdade, ele pode estar cogitando alguma coisa ruim. E sabe que quando o diabo, quando cogita, o próprio Deus ele vai nos avisar que está alguma coisa ele cogitando. Então tem que tomar cuidado. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é tomar cuidado, estar ciente. Precavido também é uma palavra relacionada com cuidado. Nós devemos ser precavidos em relação ao nosso inimigo. No dicionário, define precaver como acautelar-se, premunir-se, prevenir-se para revestir algum, para resistir, não revestir, para resistir a algum mal. Então vou repetir aqui, né?
Precaver também no dicionário quer dizer cautelar-se, premunir-se, prevenir-se para resistir a algum mal. Então isso é precaver. A primeira palavra, a primeira menção da serpente, né, nós podemos mencionar aqui, está lá em Gênesis capítulo 3, em versículo 1. Né? Por mais que você conheça, nós conhecemos essa passagem de uma forma bem grande, né? Mas vamos lá, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à serpente: foi isso mesmo que Deus disse? Não comas de nenhum fruto das árvores do jardim? Bom, a gente não vai discutir aqui essas palavras de Satanás. O que nós queremos discutir aqui hoje é que essa é a primeira menção que se faz referente à serpente, a Satanás. Chamado aqui pelos teólogos sobre chamado a lei da primeira menção de Satanás. Facilmente podemos ver esta lei agida aqui enquanto o verso fala acerca da sutileza e astúcia de Satanás. Deus está sempre nos informando de uma das coisas mais importantes que devemos lembrar sobre Satanás. Ele é muito perigoso para nós, assim como a serpente astuta era mais perigosa que um leão que ruge. Então, às vezes o que talvez entristece Deus, imagino eu, né, presumo eu, que seja porque Deus, desde o início, ele vive ensinando sobre as tramóias de Satanás. E aqui mesmo nesse texto nós vamos observar que as mesmas formas que ele usa aqui com Adão e Eva, ele também usa para conosco hoje. E é por isso que eu falo que eu presumo que entristeça a Deus, justamente por causa disso, porque as coisas estão bem claras, bem objetivas. É claro que Satanás ele tenta pintar uma coisa mais bonitinha, né? Ele vai procurar mostrar uma coisinha mais elegante, né? Não vai vir com uma serpente, vai vir com outras coisas mais formosas e mais formosos, né? Aí com um bom dinheiro e assim por diante. É claro que ele vai sempre tentar, e as provações, as tentações que nós sofremos hoje não são, elas são apenas uma ideia que demos a Satanás. O homem dá uma ideia a ele e ele executa a ideia. Então vamos prestar atenção nisso também, que a maioria das vezes é o homem que arquiteta, ou melhor, o homem que pensa sobre alguma coisa, né? É claro que Satanás também vai sempre nos querer nos guiar e nos forçar a pensar nisso, só que quando nós nos envolvemos, e aí ele faz o seu trabalho para poder nos levar ao caos, a nos derrubar. Astuto no hebraico, a palavra aqui, às vezes falar no hebraico hoje eu não consigo falar muito não, mas eu vou escrever aí na tela para vocês e eu vou tentar ler, tá? Não leva em conta não, tá, gente? Aaron, que é astuto no hebraico. A tomada de Aaron, que também significa ser liso e escorregadio, é usada também para o português. Então, o que é ser astuto? É ser uma pessoa lisa, escorregadia, uma pessoa que dificilmente ele vai entrar de uma forma bem sutil, que o homem, enfim, não vai perceber, né? Alguém astuto é alguém que é escorregadio e difícil de segurar. Ele é muito esperto. Devemos nos precaver contra esse ser chamado Satanás e também as suas fraudes, aos seus ataques e as suas fraudes, que é constantemente. Eu vou lembrar que sempre que Satanás ele trabalha 24 horas no nosso horário, né, Cronos. Ele trabalha 24 horas. E o trabalho dele sempre vai ser esse. Ele não tem outra coisa a fazer nessa terra que é matar, roubar e destruir, como Jesus ensinou
lá no capítulo 10 de João, versículo 10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele, né? No caso aqui, no nosso texto aqui, Adão não estava atento o suficiente sobre a serpente que estava no jardim, né? Eles não atentaram ou não deram atenção devida para poder vigiarem sobre essa questão toda. Então é muito... E parece que as coisas não mudam hoje. Nós às vezes perdemos a atenção. Como falei inicialmente, o diabo ele vai procurar nos levar a nos envolver. E uma das primeiras coisas, como eu falei, né, às vezes muitas pessoas não concordam muito com isso, alguns, que nós arquitetamos e demos a ideia a Satanás, é porque se nós nos fosse levado a nos entreter, a nos levar para poder nos desprender do foco daquilo que a qual nós queremos para nós, em Cristo, com certeza nós não iríamos cair nunca nas astúcias dele. Nunca ia cair na astúcia dele. Só caímos nas astúcias de Satanás porque, em primeiro lugar, nós saímos do foco porque nós nos entretemos com coisas desnecessárias, coisas a qual não convém. E consequentemente, a gente vai cair nas garras dele, porque ele vai, nós de antemão já demos a ideia para ele de onde nós vamos cair. Porque Satanás ele é muito observador, né? Todos nós esquecemos de um detalhe muito importante, que ele é um ser espiritual, é um ser que conhece todas as leis e princípios de Deus, como nós ensinamos aqui já, e nós às vezes parece que esquecemos disso, ou talvez esquecemos mesmo. Ele viu, ouviu, mas não estava ciente dos seus planos, né? Isto é, ele não estava prestando atenção do que Satanás estava propondo. Você observa aqui que Satanás ele fez um jogo de palavras para poder embolar aqui eles, né? Aí ele disse, olha, não comam, ele disse Deus, não comam de nenhum do fruto das árvores, ele usou plural, das árvores do jardim, sendo que, né, o que Deus disse para Adão é, né, para comer, aqui no capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte, o Senhor disse e ordenou a Adão, coma livremente de toda a árvore do jardim. Mas, versículo 17, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então, ele falou que poderia comer de todas as árvores do jardim, de qualquer árvore do jardim, menos de uma, né? Ele não usou ali o plural para não comer, ele usou o plural para comer, o singular para não comer. E aqui Satanás ele usa o plural para poder não comer, para poder levá-la até o objetivo. Qual é o objetivo de Satanás? Levá-los até a árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim sucedeu, né? E aí, sendo assim, permitiu que Satanás invadisse e penetrasse no seu jardim. Os demônios estão atrás de nossos jardins também. Aí eu pergunto, quais são os nossos jardins? Né? Eu vou escrever na tela aí, quais são os jardins de Deus? O jardim que Satanás ele quer invadir. Primeiro, nossas famílias, nossos lares, nossos casamentos, nossas igrejas, nossas cidades. Então tá aí uma lista, existe mais, mas eu especificamos essas 5 somente para poder dar uma ideia, que é que são as estrutura da nossa sociedade hoje, que é família, lar, casamento, igreja e a nossa cidade. A nossa responsabilidade como sentinela é manter os demônios afastados de todos esses lugares aqui. Afastado da nossa família, afastado dos nossos lares, afastado do nosso casamento, das nossas igrejas e também da nossa cidade. Terceiro,
Sentinelas são jardineiros, como já falamos já. Onde não existe jardineiro, não há jardim. Vamos nos comprometer a ser jardineiros e manter nossos jardins, né? Então vamos manter aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Hoje todos nós somos pessoas que foram chamados para uma determinada função. E se nós não acatarmos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, possivelmente daremos a Satanás para fazer. Se você não cria seus filhos nos caminhos do Senhor, ele vai ficar nas mãos de Satanás. Se seu casamento não está nas mãos de Deus, então Satanás vai tomar conta dele. Se os nossos trabalhos, a nossa cidade não está na mão de Deus, né? Então vamos lutar, vamos clamar ao Senhor para poder Deus trabalhar em favor das nossas famílias, do nosso casamento, da nossa cidade. Não permitir que Satanás ele tome conta de algum terreno a qual que Deus colocou para nós administrarmos. Amém? Falando sobre a astúcia de Satanás, como nós estamos falando hoje sobre o jardim, sobre guardar o jardim, falando que os sentinelas são os jardineiros, nós não poderíamos de maneira alguma deixar de falar de uma passagem que nos trata exatamente desse trabalho que Satanás ele faz conosco e na nossa sociedade, no modo geral. E até mesmo trabalha dentro das nossas igrejas. Eu queria avisar aqui que hoje o que ele mais faz é enviar pessoas que a qual não tem nenhum relacionamento com Deus, não tem nenhum vínculo com Deus, estão pregando dentro das nossas igrejas, estão ensinando nas nossas igrejas, e alguns são até pastores que a qual estão dirigindo igrejas. É tomarmos muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque infelizmente eles sabem muito bem como fazer isso. Não sei se é verdade, mas me contaram uma história que um cidadão foi pregar numa igreja e depois que ele pregou na igreja, antes disso, todo mundo dando glória a Deus, dando aleluia, estavam felizes com a mensagem, estavam entusiasmados com a mensagem, e depois que ele terminou de pregar, ele abriu a sua blusa e mostrou aqueles cordões de centro e mostrou para eles que o quanto eles estavam desligados. Uma igreja que não tem, eu não sei se é verdade, mas se não foi isso a verdade, mas pelo menos o contexto da vida do modo geral, ela nos prega isso, porque quantos tentando igrejas aí mostraram-se santos, mas não são santos, cristãos, mas não são cristãos. Toma muito cuidado, ok, queridos? Bom, então como nós falamos, nós temos que tratar sobre o capítulo 9 de Josué, que nos conta a história dos gibeonitas que entraram de uma forma astuta lá no arraial de Israel, enganou a todos, Porque diz que a fé nossa está em perigo quando o povo deixa de lhe submeter a todas as decisões. Existe uma ordem, existe um princípio. E sempre que nós ferimos princípios, quando nós ferimos as ordens de Deus, as coisas vão sempre sair de mal a pior. O Satanás ele vai sempre enganar-nos, ele vai sempre entrar no nosso meio, justamente porque nós demos essa legalidade a ele. Essa é a palavra certa. É darmos legalidade a ele para trabalhar, para agir contra todos nós, Então, como cristãos, nós temos que ficar alertas contra as estratagemas desse nosso arqui-inimigo. É por isso que nós lemos lá, no capítulo 10, versículo 11, que ele vem de 2 Coríntios, Perdão, não falei, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que Paulo fala que ele vai sempre tomar vantagem sobre nós
quando nós ignoramos as suas obras. Ignoramos quem é ele verdadeiramente. Então vamos lá. Quem eram os Gibeonitas? Deixa eu trazer uma lista aqui dos Gibeonitas, que talvez isso não vai interessar para você. Eu só vou ler e depois vocês busquem aí, entendeu? Porque também não dá tempo de explicar muita coisa, né? Provavelmente os Gibeonitas era a moderna El Egibe, né? Que ficava a 9,65 km a noroeste de Jerusalém e 10 km a 46 a sudeste de Ai. Essa cidade era a capital de uma república independente governada por anciões e não por um rei. Em 9:7 Josué, seus habitantes são chamados de heveus. Aqui e em Gênesis 34 é a Septuaginta diz horreus, que podem ser identificados com os horrianos. Era um elemento étnico dominante no Oriente Próximo, cerca de 2300 a 1200 a.C., e que se espalhou tão rapidamente em Canaã no século XVI e XV, que um dos nomes egípcios para a Palestina era Uru. Então esses eram os Gibeonitas, né? Gibeon. Eles fraudaram, né? Fraudaram e de uma forma bem inteligente, né? A ordem era que todos os habitantes daquele local ali de Canaã tinham que ser exterminados. Não poderia sobrar nem um filhote de gato. Todos teriam de ser exterminados. Esta era a ordem de Deus para que Josué efetuasse naquele lugar. Eles, na verdade, eles souberam disso. Eles sabiam disso, né? Mas só que eles tinham uma coisa que abria precedente, né? Nações fora de Canaã, poderiam fazer alianças, mas que viesse também, eles parece que não me falha a memória, Israel cobraria imposto deles. Mas isso não leva a caso agora nós investigarmos sobre isso. O que leva em conta é que só quem seria exterminado seria somente os das regiões de Canaã. O que esse povo fez, queridos? Eles se vestiram, olha só, eles se vestiram, né? Colocaram sacos velhos, odres remendados, sandálias gastas, roupas rotas, pão seco e todo cheio de farelos, para poder dar a entender que eles viram de uma terra bem longínqua. E chegaram lá, fizeram um teatro, né, com Josué, e muito bem feito. Só que aí que é um detalhe, é o que eu falei inicialmente aqui, o diabo ele sempre vai fazer isso, ele não muda a sua estratégia de ser. Ele sempre vai trabalhar dessas formas. Trabalhou ontem, vai continuar trabalhando hoje e vai continuar trabalhando amanhã. Nós temos que ter essa consciência. Só que aí existia uma questão aqui. Eles, na verdade, eles deixaram de fazer um princípio que eles tinham, que eles esqueceram de buscar ao Senhor. Então eu quero ler para vocês aqui Deuteronômio 27, Números 27, livro de Números, capítulo 27, versículo 21, para que vocês possam ter uma ideia o que eles tinham que ter feito, mas não fizeram, principalmente aqui nesse caso. Olha só. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade de Israel
seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Nós sabemos que antes disso eles perderam uma guerra, a guerra de Ai, justamente porque não fizeram isso. Entendeu agora? Poderíamos até falar sobre Ai também, que foi uma estratégia que Satanás usou. E que eu falei para os irmãos inicialmente, nós damos a ideia, e Satanás ele executa. Então, Satanás e os seus demônios não fazem nada que nós permitimos ele fazer. Nós demos essa legalidade a ele para trabalhar. No caso do Ai, eles não consultaram a Deus. Por quê? Porque Satanás colocou uma família, no caso a família de Acã, para poder pegar o despojo lá de Jericó, né? Eles trouxeram, esconderam. Se eles tivessem consultado a Deus, Deus revelaria para eles, né, que tinha alguma coisa errada ali dentro ali, e eles não poderiam sair da batalha antes de resolver aquele problema. Não consultaram a Deus, acharam que poderiam lutar, porque venceram Jericó. Aí, em vista de Jericó, eu sempre falo que era imenso, né? Uma diferença enorme, gigantesca uma da outra, então não tinha como, né? Aí acharam que poderia perder a batalha. Aqui nesse caso foi a mesma coisa. O que eles tinham que fazer? Não tinha que fazer aliança com os Jebusitas, com os Heveus, antes de consultar a Deus. Foram enganados pela sua estratégia, pelo seu teatro. O diabo, ele sempre vai ser ele é um artista de primeira qualidade. É por isso que a palavra artista, se você for buscar a raiz dessa palavra, você vai encontrar a palavra hipócrita. Né? Então, toma muito cuidado com isso, queridos. Então, vemos aqui que eles fizeram um teatro tremendo e enganaram Josué. Por que enganaram Josué? Porque não foram consultar a Deus, não apresentaram-se a Eleazar como era a ordem de Deus, que era o mandamento do Senhor, consultar. Então, quando nós não consultamos, por isso que o sentinela numa igreja, principalmente, estamos falando de igreja, ela é de suma importância. Se você não tem um grupo de sentinela na sua igreja, eu estou participando do ministério agora, achei bonita a atitude da liderança lá, e que eles vão criar agora um grupo de oração na igreja. E eu falei, olha, muito importante, achei lindo, eu estou nessa, em nome de Jesus. Eu falei que eu estou nessa. Vamos juntos abraçar essa ideia de intercessores, de ciclo de oração na igreja. Então é muito importante ter um sentinela, ter intercessores na igreja, homens que a qual tem uma visão panorâmica, porque eles vivem em função disso. Eliezer, no caso aqui, essa é a função de Eliezer, buscar o Senhor e auxiliar o seu líder. Assim também tem que ser feito nas demais coisas, amado. Seja em qualquer instituição, seja família, seja trabalho, seja na cidade, seja no seu bairro, seja na sua igreja. Sempre tem que ter sentinela. Por isso que é importante, né? E aí, vimos aqui a situação. Eles perderam, eles acabaram aceitando esse povo lá, justamente porque eles não oraram, não buscaram a Deus. Queridos irmãos, nunca vamos esquecer disso. Por mais que eu seja repetitivo ao falar sobre essas mesmas coisas, ao mesmo tempo, até mesmo uma mensagem só, ou o que eu falei semana passada, estou falando hoje de novo, eu creio que isso não importa. O que importa é que quando nós repetimos, porque é importante para lembrarmos que Satanás, ele não vai largar nunca de ser Satanás. Então vamos parar com essa ideia de achar que todas as coisas... Irmãos, por mais que você vença uma batalha hoje, Jesus, ele venceu uma batalha no deserto, depois ele veio com outras batalhas para vencer mais para frente. Nós vamos aprender isso quando nós irmos para o nosso estudo sobre evangelismo de oração. Eu vou passar isso para os irmãos com mais detalhe. Mas a princípio aqui, aprendam isso, vamos viver isso, não vamos permitir
que Satanás ele tome isso, né, e nos engane, né, e tome a palavra e venha nos enganar, até mesmo usando a palavra. Quantas vezes você tem ouvido pessoas que têm um estudo acadêmico de teologia, sabe tudo sobre teologia, por mais que não tenham vida com Deus, mas estão lá enganando muitas pessoas, né? Então, esse negócio de falar bem, esse negócio de ter muita coisa assim, muitas colocações ideais, pode ser uma estratégia. Não estou falando que todos sejam assim não, queridos, mas temos que ter, mas para nós temos certeza que sim ou que não, temos que buscar o Senhor. Buscar o Senhor, né? Interceder a igreja, ter a visão de Deus, né? E depois que eles fizeram isso, né? A história, a gente vai ficar contando a história aqui, depois a gente pode ver a história com mais calma. Josué mandou eles rachar lenha, né? Rachar lenhas. Então, queridos, nós vemos aqui a importância, queridos, meus amados irmãos, de nós termos uma vida comum com o nosso Deus. Hoje, temos dentro da igreja, dentro de uma instituição, até mesmo dentro da família, no modo geral, vamos falar mais sobre igreja aqui, nós temos aí irmãos e falsos irmãos. Hoje é um perigo muito grande essa ideia que criaram, que é levado pela igreja da neopentecostal, e eu não falo que sejam todas, tá, irmãos? Quero que não considere isso, não me leve a mal, mas onde existe esse negócio de revelação, campanha, então é muito perigoso nós ficarmos muito voltados para isso. E parece que isso se chama hoje, podemos chamar de atalho espiritual. E dentro do Evangelho não existe atalho espiritual. Existe Jesus. Existe a revelação da palavra de Deus. Nada mais do que isso. Não é porque você ouviu uma pregação, talvez agradável, você pode ver que os neopentecostais eles têm só um estilo de pregar. Esse é o problema hoje. Esse é o X da questão hoje. Né? Se você for observar, eu falo isso porque eu conheço muito bem essa área, conheço muito bem essas pessoas, né? E a maioria deles, na verdade, ele não gosta de escola dominical, não gosta de estudo bíblico, não gosta de doutrina, não gosta de nada, não gosta nem de ler a Bíblia direito. Eles lêem aquilo que convém eles pregarem. Mas se você for conversar com eles sobre vida cristã, ou talvez se você for orar, você vai ver que eles, na verdade, não têm uma vida comum com Deus. Né? Então, muito perigoso a pessoa dizer, porque a pergunta é, para que eu tenho que subir um monte? Um monte para oração. Mas o que eu vejo hoje também, né, que quando alguém sobe um monte, ele não sobe um monte para poder fazer como fez Jesus, para buscar uma intimidade com Deus. Ele busca um monte para buscar poder. Irmãos, o maior erro que tem hoje, e o equívoco que nós cometemos hoje, é achar que monte é lugar de poder. Monte não é lugar de poder, você não vê esse lugar na Bíblia. Né? Você não vê nunca os discípulos subindo um monte. Ou falar que subiram um monte, por mais que talvez eles tenham subido. Mas Jesus nunca subiu um monte para poder buscar poder. Ao contrário, monte é lugar onde vamos passar por alguns sofrimentos. Oração angustiosas, né? Vamos passar por algum momento difícil e a gente vai para o monte para poder ajudar. É no monte que vamos buscar auxílio. Não vamos buscar o monte para buscar poder. Então existe esse equívoco hoje. Né? Jesus foi para o monte de Getsemane e lá ele teve problemas. Tem problema de oração, ele orou ao Senhor, buscando força para poder vencer as batalhas que estavam lá embaixo. Né? Um dos momentos também de Jesus no monte foi quando ele transfigurou-se. Então, monte é lugar de intimidade, não lugar para buscar poder. Se você não tem... Agora que negócio, eu não tenho intimidade com Deus. E também detalhe, monte tem que ser consequência daquilo que eu vivo constantemente. Monte não pode ser um lugar onde é a causa, tem que ser o efeito. Né? Você ouviu falar sobre a causa e efeito? Então o monte, ele na verdade, ele é
o efeito e não a causa. A causa é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia. Então por isso temos que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Outro ponto também, qual o dever do sentinela? Uma das palavras hebraicas para sentinela também são traduzidas como observar, esquadrinhar. O que é esquadrinhar? Você vai, quem é pedreiro sabe muito bem o que é isso. Esquadrinhar, você sabe que é colocar tudo certinho nos metros quadrados. Jesus disse aos discípulos, vigiem e orem. Paulo disse, dedique-se à oração e estejam alerta e sejam agradecidos. Mas eu quero aqui frisar aqui Provérbio 29, 18. Escute o que diz aqui em Provérbio 29, 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz a quem obedece à lei. Então, queridos, o que uma igreja precisa hoje para poder ter sucesso e chegar a ser semelhante a Cristo, ela precisa ter visão. A visão, ela é, em todos os sentidos, né, aquilo que vai nos manter firme, sabendo para onde estamos indo. Né? Se você não for uma pessoa cega, você pode tropeçar em algum lugar. A visão, ela vai tirar esta possibilidade de você tropeçar, de você tomar uma direção errada e assim por diante. Então a palavra visão não se refere apenas aos nossos planos e sonhos, compreendendo o futuro. Ela é traduzida de uma palavra hebraica que é shazol, que significa esclarecimento mental, um sonho, uma visão, uma revelação, um oráculo, uma profecia. Então, se não tem revelação divina, vai acontecer que o povo vai sofrer consequências, né? Uma tradução boa seria a seguinte: onde não existe comunicação de Deus, as pessoas morrem, né? Então, tem que haver comunicação dentro de uma igreja. Tem que haver comunicação entre as famílias. Tem que haver comunicação, porque sem ela, com certeza, as coisas vão sair errado. E muito errado. A palavra hebraica para, traduzida como perecer, também é reveladora. Ela significa, entre outras as coisas, desnudar, tirar o coberto, tirar e mostrar o que está por detrás ou por dentro daquilo que é aparente. É claro, repito, que se você não tiver uma visão espiritual, se você não tiver uma comunicação com Deus, se você não tiver uma intimidade com o Espírito Santo, isso praticamente será impossível acontecer. Como é que você vai ver algo mais a profundo? Como é que você vai ver algo fora do seu sentido natural? Não existe essa possibilidade. Tudo nesse mundo nós fomos criados para sermos seres espirituais. Nós erramos, nós cometemos erros porque nós saímos daquilo que Deus quer, que nos chamou e vivemos somente no que é o natural, né? Então, o que é natural vai ver o que é natural. Mas se você tiver uma visão ampla de Deus, então o hebraico aqui, a palavra hebraica que para é exatamente desnudar, tirar o coberto e mostrar o que está dentro, a profundo. Podemos ver aqui o caso de Moisés, que desceu ao monte, né, e os israelitas o encontrou com a revelação, desnudados, mostrando quem era, né? E consequentemente, Moisés olhou lá e viu eles adorando os bezerros de ouro, né? E aí foi descoberto.
Nós frequentemente falamos sobre a cobertura de oração, ou cobrir uma pessoa, evento, organização de oração. Você já ouviu falar sobre isso já, né? Então, deixa eu te dar aqui uma ideia. Quando você for, tiver alguma coisa pendente e você precisar de oração, e você pede assim, Senhor, meu irmão, me faz essa cobertura de oração para mim. Não tem aquela coisa que alguém tá armado, né? E precisa passar pro outro lado. E aí você fala assim, fulano, me dá uma cobertura aqui. Aí o cara vai atirando para dar uma cobertura para ele ficar focado na pessoa que está atirando, para que o outro possa ir para outro local. Assim também a oração. Quando você vai pedir, a gente estamos tão vulneráveis nos nossos problemas hoje em dia, e isso é natural acontecer conosco, tão vulneráveis, estamos tão ali apegados à situação que estamos vivendo, que às vezes nós precisamos que alguém se putifique, né? O diabo está atacando, o diabo está bombardeando nós, bombardeando você, bombardeando, aí você precisa de alguém para fazer a cobertura. Aí essa pessoa vai o quê? Bombardear o diabo, o coração, e aí o diabo vai se voltar para ele, que é o inimigo, vai se voltar para ele, vai se tomar ali, vão ligar os dois em oração, enquanto você vai conseguindo resolver o seu problema. Isso é cobertura de oração, né? Estar sem essa cobertura pode criar uma vulnerabilidade. As pessoas se tornam expostas ao ataque do inimigo, como nós já falamos. Para prover essa cobertura com o máximo de eficiência, precisamos ver os alertas e lembretes do Chazou, do Espírito Santo, isto é, precisamos ver essa revelação que nós podemos já ver aqui na frente, esse esclarecimento do que se pode ver, porque sim, você só vai ver o Chazou, que é o esclarecimento, né? Como nós podemos observar aqui, que é o esclarecimento mental, que é uma visão, uma revelação, quando alguém tiver em cobertura contigo. Enquanto você está lá buscando uma revelação de Deus na palavra, em outro lugar, alguém está lá orando e fazendo a cobertura, e ele atirando sobre Satanás atacando a ele, e ali. É claro que precisa de alguém forte para poder ser a sua cobertura, claro. Senão vai cair os dois. Está entendendo, queridos? É isso que eu quero explicar para os irmãos sobre essa realidade que vive hoje, ou que vivemos hoje, né? Então, em outras palavras, que sem comunicação do Espírito Santo, as pessoas descobertas ficam vulneráveis. Então, amados, se estamos andando dentro do chamado da sentinela, né? Se estamos prestando atenção, o Espírito Santo nos alertará dos planos e ataques de Satanás. E nós o descobriremos e poderemos agir contra Satanás. Então, vamos prestar atenção, vamos interceder, vamos vigiar, vamos escutar. O astuto está sempre procurando uma forma de destruir vidas e impedir o trabalho de Deus. Mas você e eu, entendendo o que é sentinela, o que é intercessor, nós vamos vencer as batalhas, né? Então vamos procurar, amados, nos envolver mais, guardar nosso jardim. Qual foi o jardim que Deus colocou nas suas mãos? Qual foi a propriedade? Qual foi o bem que Deus colocou nas suas mãos para você guardar? Então guarde, queridos, guarde, né? Você sabe que se o jardineiro ele não tiver o cuidado diário no seu jardim, ele tá colocando o seu jardim em perigo, para que entre ali as pragas e ele destrói. Então precisamos nós vigiar a cada dia. Isso é constantemente oração,
em contínua oração com o Senhor, em contínua intercessão com Deus. Vocês pais, vamos começar a interceder por nossos filhos, né? Esposas, interceder pelos seus maridos que não estão no seu trabalho. Esposos, interceder pelas suas esposas que ficam em casa. Você interceder pelo seu pastor que está na frente de uma igreja. Orar por ele, interceder por ele, ser a cobertura de oração do seu pastor. Né? Fazer aquele trabalho que fez Ur e Arão, segurando as mãos de Moisés. É isso que temos que fazer. Chega um momento, amados, estamos vivendo hoje, essa época que estamos vivendo ainda hoje, ela nos obriga a criarmos sentinelas dentro das nossas igrejas. Estamos nos últimos dias, o tempo está se passando, queridos, e nós estamos vivendo, sabe, presos a sistemas a qual não vão te levar a lugar nenhum, vivendo a sistemas que vão te prender dentro de um curral onde Satanás tem um controle. Então vamos parar com isso. Vamos ser livres. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo aquilo para incrédulos, não. Está dizendo aquilo para religiosos. Homens que estavam constantemente lendo a palavra, vivendo, entre aspas, uma vida com Deus. Então esse é o momento, queridos, de nós sairmos desse casulo chamado entretenimento, desse casulo chamado a comodidade, aonde Satanás tem aproveitado, tem tomado vantagem sobre todos e sobre tudo. Precisamos e para vencer Satanás é necessário que nós viemos tomar a frente de tudo. Isso só vai acontecer se nós nos posicionarmos diante de Deus e buscarmos intimidade com o Espírito Santo. Eu quero orar por você. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, eu te oro, te agradeço por tudo que tem nos feito, nos dado, Senhor. Nós estamos cientes daquilo que nós aprendemos hoje, que Satanás ele tem aproveitado as nossas falhas, a nossa falta de atenção, a nossa falta de vigilância e trazido e destruído coisas, pessoas que estão ao nosso redor, e destruído nossas vidas, no modo geral. Mas te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para que viemos, Senhor, ter consciência do nosso dever, da nossa responsabilidade. E com isso, Senhor, queremos te pedir que o Senhor nos ajude, nos revelando a Tua palavra, nos livrando, Senhor, de todos os males que a qual nos tire da atenção e do foco que é Ti, ó Deus. Eu quero profetizar sobre de cada um, Senhor, a vitória e o sucesso em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for. E que o amor de Deus, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Deus lhe abençoe. Vamos ser sentinela. Vamos guardar nosso jardim. Vamos guardar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E sermos vitoriosos. Dizemos sempre: até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos aqui.